Fala aí pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente, meu nome é Celso, professor de inglês, especialista no inglês para o vestibular e hoje eu vou trazer para você uma das provas que o pessoal me chama para responder, porque é considerada uma das mais difíceis, uma das mais complexas para fazer. Na verdade, essa banca mudou um pouquinho o jeito dela fazer a prova, agora ela tem duas fases e o inglês aparece nas duas fases. Então essa primeira fase ela faz uma varredura apenas com leitura. E aquela parte mais complexa entra na segunda fase. Que prova é essa que eu estou falando? Eu estou falando da banca da US, a Universidade Estadual do Ceará, que é base para muitos dos materiais que a gente estuda, porque é uma prova muito bem elaborada, é uma prova que seleciona assuntos bem, vamos dizer assim, são assuntos bem pertinentes para quem estuda inglês e valoriza aquele aluno que tem a habilidade mais importante dentro do que pode ser pedido aqui. Valoriza bastante a leitura. Os assuntos que vão ser pedidos na segunda fase, vou fazer um outro vídeo, é uma outra prova. Tenho um ou outro assunto ali que eu considero que é um tanto quanto exagerado, mas na sua maioria é uma prova bem equilibrada, uma prova bem elaborada. É uma prova que você pode usar como teste. Se você está indo bem nessa prova, significa que você está muito bem preparado. E é uma prova que não é muito comum, principalmente para a gente que está aqui na parte de baixo. Então, assim, é uma prova que você talvez não tenha acesso, você não tenha visto antes, então ela funciona bastante para você pelo ineditismo, ou seja, não é uma prova que você já viu umas duas, três vezes, você acaba até memorizando a maneira de fazer, a maneira de responder. É um bom acervo para você ir atrás para verificar o seu nível. Se você está indo bem nessa banca, você está indo muito bem, você está preparado para mandar muito bem nessa matéria. Vamos lá, então, eu vou abrir a prova aqui para você. Então aqui está, essa prova é a primeira fase da Estadual do Ceará de 2024, ou seja, ela foi aplicada, essa prova eu tenho a data aqui, no dia 19 de novembro de 2023. Essa aqui é a primeira prova, depois você vai ter uma próxima ali em dezembro. O que chama atenção nessa prova? A primeira coisa que chama atenção é isso aqui, ó. Eu dividi aqui o texto para ficar bem legível, eu vou colocar aqui em tela cheia. Olha aqui, eu dividi esse texto em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slides, tá? Para você ter uma ideia, um texto da FUVEST, um texto da Unicamp, tem em média 220 palavras no vestibular. Um texto da Unifesp tem em média 300 palavras. Esse texto, em 9 slides, tem 900 palavras. Então, já chama a atenção, em comparação com os outros exames, o tamanho do texto. Então, é um texto bem longo. E quando a gente olha para as questões, vem aqui comigo para as questões, o que você observa nessa primeira fase? São questões de interpretação de texto. Ó, de acordo com o texto, as conversas no telefone podem, entre outros aspectos, 2. Quando considera o uso do telefone junto a outras pessoas, o autor do texto faz uma observação contra isso. Fala, ó, não usa o telefone perto de outras pessoas. E argumenta que os headphones, que os fones de ouvido, ao invés disso, podem ser usados. Porém, eles resolvem o problema apenas parcialmente. 3. Quando você chamar uma pessoa que não responde, a sugestão apresentada no texto é que você deve fazer o seguinte. 4. Para perguntar uma escolha da forma apropriada para se comunicar com alguém, o autor apresenta aqui as coisas que são pessoais ou uma argumentação por um lado e planos e fatos por outro, querem respectivamente o quê? Então, quando você vai ter uma conversa pessoal, ele recomenda um tipo de abordagem. Quando você vai apresentar fatos e planos, uma outra abordagem. 5. É afirmado no texto que o jeito que as pessoas fazem ligações mudou, né? Passou por grandes mudanças e com a evolução da tecnologia. Em relação às ligações de um país para o outro, um dos aspectos que ele mencionou é como é diferente essa relação, né? O que mudou em termos do quê? Então, o que mudou? Ele vai falar isso no texto. 6. Além de falar com um expert em etiqueta, o autor menciona que outros grupos de indivíduos deram respostas para essa pesquisa, né? Para essa informação, para essa notícia. Notícia não, para esse artigo, dando guias e orientações e ele quer saber com que pessoas ele falou. 7.
As rápidas mudanças implicam em novas normas e novas regras de comunicação. Algumas pessoas são bewildered, pode ficar impressionadas, assustadas, surpreendidas e rolar um misunderstood, um desentendimento. Isso frequentemente acontece quando você tem o quê? Aí tem as alternativas ali. Número 8. O autor argumenta que entre todas as formas de falar no telefone, aquela que pode ser frequentemente uma causa de embarrassment, de constrangimento entre os indivíduos, envolve o quê? Aí tem um modelo. Então, como a gente pode notar, todas as questões envolvendo o texto. Então, não tem nenhuma questão aqui sobre gramática. Isso vai aparecer na segunda fase desse vestibular. Então, quando você vai fazer uma prova de inglês, qualquer que seja, você sempre tem que saber qual é, primeiro, o padrão dessa banca, como é que essa banca se comporta, como é que essa banca costuma fazer as suas solicitações. Na primeira fase, a UES tem esse perfil, um texto grande, um texto muito longo, é um texto que veio direto do jornal, um texto publicado no Washington Post. Olha que interessante, a prova aplicada em novembro, o texto é do dia 25 de setembro. Olha como é que a banca trabalhou, né? Bem rápido aí, para você ter a prova prontinha em menos de 60 dias. Então, a banca pegou um texto recente. E sempre dá uma olhada nesse modelo que a prova vai fazer. E aí você tem que definir a sua estratégia. Cada prova é uma estratégia. Presta atenção nisso aqui. Muita atenção. É assim, a habilidade que você precisa para o inglês, na prova, para todas as provas, é a mesma. Começa com a principal, leitura de texto. Para ler um texto bem, o que você precisa desenvolver? Precisa adquirir vocabulário. Então, e como é que você adquire o vocabulário? Lendo o quanto você conseguir, o máximo possível que você conseguir. É dessa forma que você lê, mas você entende melhor o texto. O que te atrapalha? Eu não conheço as palavras. É só trabalhar um pouquinho, eu te ajudo com isso. Só trabalhar um pouquinho que você consegue e colocar muita frequência, tá? Muita frequência na leitura de texto, principalmente no começo da preparação. Então, assim, conhece a prova. Conhecendo a prova, você vai e aplica a estratégia. Qual que é a estratégia aqui? Leia as perguntas antes, mas não leia as alternativas. Você reparou? Eu li as perguntas com você só para saber qual é a linha do texto que vai fazer. Por quê? Porque eu vou ter que ler esse texto na íntegra. Cuidado com as coisas que você escuta por aí. Cuidado com as respostas rápidas. Cuidado com os atalhos. Atalhos servem em algumas provas. Eu mesmo dou muitos atalhos quando a gente fala da prova da VUNESP. Por quê? Se você tem lá uma questão de pronome, se você tem uma questão de conjunção, uma questão de pronome relativo, uma questão de modal verb, você vai direto na questão, você está preparado, você consegue acertar em cima da questão. Quando envolve interpretação de texto, quando envolve leitura, a habilidade de leitura não tem como. Você tem que ler o texto. Você pode desenvolver estratégias para facilitar a sua navegação pelo texto. Então, o que a gente costuma fazer? A técnica do skimming, que é aquela leitura superficial. Uma vez feito o skimming, você pode depois fazer uma leitura integral, se for o caso, ou fazer o scanning. O que eu fiz aqui? Ao ler as questões sem ler as alternativas, a hora que eu vou fazer o skimming, automaticamente eu posso fazer o scanning. O que é o scanning? Buscar termos específicos. O que é o skimming? É a leitura superficial. Então, olha só, eu volto aqui na prova. Então, por exemplo, o que me chama a atenção aqui? Me chama a atenção a questão 8, que é o último slide aqui. Questão 8. Tá aqui. Por quê? Porque a questão 8 fala assim, ó. O autor argumenta que entre todas as formas de falar ao telefone, aquela que é frequentemente causa de embarrassment, embaraçamento, não, constrangimento. Então eu vou procurar essa palavra constrangimento, mas enquanto eu faço o quê? Esse skimming pelo texto. E aí eu vou fazer com você, olha só. Eu leio sempre em inglês para você e na sequência eu paro e leio em português. O meu português na leitura, você vai notar, vai ficar truncado, porque não existe como você fazer uma tradução, uma organização palavra por palavra. O que eu quero dizer com isso? Fone chamada tem sido por volta de 47 anos. O iPhone 16 anos e o FaceTime vídeo, voz, mensagem
sobre uma semana. Não existe essa tradução. Mas, se você aplica ao longo do tempo a sua técnica de fazer a leitura do texto, se você faz isso com recorrência, você percebe que você começa a desenvolver o quê? A habilidade de leitura. Eu gostaria de deixar minha carinha aqui para você, mas vê que não cabe. Se eu reduzisse aqui a letra, ia ficar ruim para você. Então, eu vou repetir o que eu falei. Você percebeu que a leitura palavra por palavra e traduzida para o português não vai te ajudar. Talvez hoje, o que a gente faz? A gente vê as palavras primeiro que a gente não conhece, anota no papel e joga num flashcard no Anki-Droid. Essa leitura, esse treino vai fazer uma prática que vai construir o seu repertório para as próximas leituras. Então, o que eu recomendo aqui? Não se incomode com as palavras que você não conhece. Tá? Você é brasileiro, você consegue entender, você é brasileira também, você consegue entender esse texto ignorando as palavras que você não conhece, por enquanto, porque o mais importante é a ideia do texto. Então tá lá, ó. Phone calls have been around for 147 years, ou seja, as ligações de telefone estão aí por volta de 147 anos. Ele foi bem preciso, né? O texto é de 2023, eu vou fazer a conta aqui, ó, 147, 7 para 3, 6. Vem 1, 5 para 2, 7. Cai 1 aqui, 2. 1876 é a data que o Alexander Graham Bell inventou o telefone. Ele foi nesse ponto o autor do texto. Nem sempre a gente vai nesse detalhe, tá? Então, as ligações telefônicas estão aí por mais de quase 150 anos. O iPhone tem 16 anos e as mensagens de voz e o FaceTime, as ligações pelo FaceTime, cerca de uma semana. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está falando no Washington Post quando lançaram que você pode mandar uma mensagem de vídeo para a pessoa. Eu não sabia disso, que já estava disponível. Que coisa, não? Então, ele está fazendo o quê? Um panorama histórico, ó. Não é surpresa, not surprisingly, how we make calls has changed drastically alongside advances in technology. O jeito que a gente faz ligações mudou drasticamente ao longo do tempo. Now people can have conversations in public on their smartwatches, see voices mail transcribe in real time and dial international midway without stressing about the cost. Então tá aqui, ó. Agora as pessoas podem ter conversas em público nos seus telefones inteligentes, o smartwatch, ver as suas mensagens de voz transcritas em tempo real, né? Vocês já testaram? Você recebe uma mensagem de voz, um áudio, e você tem um equipamento que transcreve. E uma ligação internacional durante o dia, midday, durante o dia, sem se preocupar com o custo. O que aconteceu aqui? Eu li o primeiro parágrafo, eu já entendi. Eu fui por aquilo que eu conheço. Se tem alguma palavra que eu não conheço, eu anoto. Mas você vai percebendo que essa leitura vai fluindo, vai acontecendo. Com base no quê? Na sua construção de vocabulário. Você pode ainda fazer algumas traduções. Por exemplo, eu não vejo nenhuma palavra aqui que tenha fugido nesse primeiro parágrafo, tá? Então, assim, talvez você pode se surpreender com surprisingly. Não ficou legal o que eu falei, né? Você pode se surpreender com surprise. Você pode se assustar. Mas se você prestar atenção, ó, surprise, eu conheço surprisingly, surpresivamente? Não, né? Surpreendentemente. E você vai fazendo essas adaptações. Drastically, drástico, drasticamente. Along, sai do lado, along, junto. Ao lado de, os avanços, né? Que vão junto, drasticamente, along the time. E aí você vê as palavras que talvez você não conheça, mas transcribe, transcrever. Ou seja, você vai observar que a sua habilidade de leitura em inglês, ela anda alongside, para você já usar a palavra que você acabou de aprender, junto à sua habilidade de inglês, tá certo? Você, sendo brasileira, sendo brasileiro, tem essa habilidade de leitura. E olha o que é interessante aqui, como eu fiz essa estratégia de olhar as questões primeiro, o que eu achei aqui, ó? Antigamente, uma ligação internacional durante o dia era muito cara. Algo que para você
que está fazendo essa prova aqui agora e tem 18, 19, 20 anos, não faz o menor sentido. Mas assim, antigamente era muito caro fazer a ligação telefônica. Então a pessoa que leu esse texto no jornal se identificou. Midday call. E você que não faz parte da sua vida, não tem isso para você, mas você leu no texto. E com isso, você já vai fazer o seguinte. Você já vai lá na questão 8, se não me engano é a questão 8. E eu vou procurar a questão. Essa aqui é a prova da segunda fase, eu estou me perdendo aqui. Eu vou procurar a questão que eu já respondo aqui. Olha só, de acordo com o texto, não. Cadê aquela do custo? É isso aqui, ó, número 5. Questão número 5. É falado no texto que isso mudou como as pessoas fazem a ligação ao longo do tempo, uma das grandes mudanças com a evolução da tecnologia. Em relação às chamadas de um país para o outro, um aspecto que é highlight, que é destacado, light de luz, highlight é como se você grifasse com a canetinha amarela, aquela canetinha que eu adoro. Highlight é fazer exato, isso aqui ó, metalinguagem. Eu dei um highlight aqui, eu grifei, eu chamei atenção para essa palavra. Eu gosto dessa cor aqui para highlight, embora aqui não ficou muito legal, então vai ficar roxinha mesmo. E como é diferente hoje, então assim, a chave está aqui, ó. As ligações de um país para o outro. Origem, from. De um país para o outro, essas ligações. Mudou a velocidade, mudou o preço, mudou o som, mudou a imagem. Vamos colocar a resposta em verde, pessoal? Vamos lá? Vou colocar em verdinho aqui, ó. A resposta correta é a número... Para número 5 é a letra B. Certo? Então vamos lá no primeiro parágrafo e eu já volto aqui para falar com você, para você me ver. Então o que a gente percebeu aqui? Cada prova, uma estratégia. A estratégia que eu uso aqui para o S, primeira fase, não é a mesma estratégia que eu uso para o S, segunda fase, que está ali a prova, você viu que já é um vídeo que eu vou gravar também. Então, o que a gente fez aqui? Primeiro leu as questões, para poder ter uma noção, conforme for fazendo a leitura, for pensando as respostas corretas. Professor, mas as questões estão em inglês. Eu sei. Eu vou ler o texto em inglês, vai. Então, por isso que nós estamos fazendo esse vídeo hoje, para dar tempo de você desenvolver essa habilidade. O que você tem que fazer? O que é um estudar inglês para o vestibular? O estudar inglês é pegar um texto, papel, caneta e dicionário. Não conheço a palavra, grifo, circulo, anoto e tento ler o texto. Qual é a estratégia que eu uso para aprender essas palavras? Eu uso a base, aquilo que eu já conheço. Professor, não sei nada. Mentira. Senão você não estaria aqui. Você não estaria prestando vestibular. Tá certo? Você pode, eu tenho certeza que você consegue identificar as palavras que você conhece. Eu gosto de falar para as pessoas, para elas fazerem o quê? Para elas grifarem o texto, as palavras, primeiro com a cor verde, as palavras que você conhece do português, que você consegue associar, tomando, óbvio, cuidado com os falsos cognatos, que a gente tem uma aula sobre isso. Segundo, grifa as palavras que são em inglês, mas que você também conhece. E aí você olha, tem gente que não quer se dar esse trabalho. No começo eu recomendo que faça sim, porque é a materialização do que você domina, a materialização do que você já conhece. Então faça dessa maneira sim, tá certo? Porque você vai ver que de fato você conhece. Vai sobrar aquelas palavras que você não conhece. Faça a leitura do texto só com essas duas cores, verde e amarela, no caso aqui que eu falei. Você vai ver que você consegue entender o texto. Mas e se perguntar, você vai aprender a derivar o sentido a partir do que você conhece. Tem muitas provas que fazem isso, inclusive a OS na segunda fase. Tirou isso, tá tudo certo. Vamos lá? Então, ó, eu terminei, né? O que eu comecei a falar. Estratégia da prova. Leia as questões sem as alternativas para não te direcionar. Leia as questões para quê? Para quando você for fazer a leitura do texto, já ir pensando aquilo que você viu respondendo. Nós já respondemos aqui com o primeiro parágrafo a questão 5, que falou do B. Tá certo? Tela cheia, vamos lá. Então aqui, ó, já fechei, tá bom? The phone norms also change quickly. As normas de telefonar
também mudam quickly, rapidamente. Causing some people to feel left behind or confused. Causando para algumas pessoas sentir, left, passado de deixar, também à esquerda, tá? Mas aqui no caso é um verbo. Deixada para trás ou confusas. Então tá falando o quê? Tá falando aqui, ó, que essas mudanças que são rápidas deixa algumas pessoas se sentindo estranhas ou sentindo que estão sendo deixadas para trás ou confusas. The unwritten rules of chatting on the phone differ widely between generations. Uma regra de conversa não escrita. Write, escrever. Written é o particípio passado de escrever, escrito. Unwritten, não escrito. Uma regra não escrita de conversar no telefone difere. Wild. Wild aqui não é selvagem. Wild é selvagem, mas widely. Tá? Em uma extensão bem grande seria. De uma maneira bem diferente entre as gerações. Opa, já tem uma outra resposta aqui. Leading to misunderstanding, levando a desentendimentos ou mal entendidos e frustração dos dois lados. Olha o que eu tenho aqui. Novamente eu já tenho uma próxima resposta. Então eu vou lá de novo. Eu vi uma coisa sobre isso. Onde foi que eu vi? Questão 1 está falando sobre o quê? O que a telefone pode causar. Quando considerando o uso do speakerphone. Não é esse. 3. Quando uma pessoa que você liga e não responde. 4. Uma recomendação de qual a maneira correta de usar o telefone. A 5 já foi. Além de falar com expertos pessoas que são experts em etiqueta, falou com outras pessoas. Aqui, ó. As rápidas mudanças nas regras implícitas. Isso aqui, como você pode ver, isso aqui é o que está no texto, né? Eu fiz alguma coisa aqui que ele não gostou. Dá para desfazer? Algumas pessoas se sentem o quê? Confusas e sofrem desentendimentos. Isso frequentemente acontece onde tem o quê? Uma diferença de geração, gap, generation gap, diferença de geração, diversos níveis de escolaridade, uma distinção de uma classe social ou um intermingle, aqui ó, uma intersecção racial. Eu ia falar, deixar em verde o certo, né? E esse aqui eu vou mudar de cor, que era o que eu estava chamando a atenção. Isso aqui é o que está no texto. A questão está no texto e a resposta está aqui. Então, a 7 para nós está respondida. Então, olha que interessante aqui. Vai. Aê. Deixa eu aparecer aqui. Olha que interessante que a gente tem. O primeiro slide já me deu 2 respostas. Tudo isso que está aqui é exatamente o que está na questão. Então, qual foi a minha estratégia? Ler a questão antes, sem ler a alternativa e voltar no texto. Cada exame, uma característica. Isso eu estou te falando, te apresentando aqui, isso eu posso te falar. Eu tenho uma aula só sobre a abordagem que eu recomendo para cada questão. Tá certo? Então, vamos em frente. Aqui eu vou ter que encher a tela para você poder ler de novo. Vamos com o próximo slide aqui, ó. We spoke to an etiquette expert and people of all ages about their own phone pet peeves to come up with the following guidance to help everyone navigate phone calls in 2023. Nós falamos com uns experts em etiqueta e pessoas de todas as idades sobre o seu próprio telefone pet peeve. Não sei o que é isso. Vai ficar sem saber, porque isso não atrapalha na minha prova. Come up with. Isso aqui é um phrasal verb, muito interessante, que é chegar até uma ideia, ter uma conclusão, descobrir algo. Um guia, o guia a seguir, né? A orientação a seguir para ajudar todo mundo a falar no telefone em 2023. Eu já tenho aqui outra pergunta, você lembra, né? Você lembra que a gente tem aqui outra pergunta, então vamos lá. Qual é a pergunta que a gente tem? É isso aqui, ó. Não é sobre as conversações no telefone, não é sobre o uso do headphone, do fone de ouvido, quando ligar para uma pessoa que não atende,
a maneira correta de usar. 5, eu respondi. 6, além de falar com os experientes, né, os experts em etiqueta, fala de outros grupos de indivíduos que falou para escrever essa nota, esse artigo. Alguns jornalistas renomados, profissionais de tecnologia e da informação, pessoas de diferentes classes sociais ou pessoas de grupos de idades diferentes. Está aqui a resposta. Está aqui a resposta. Então, e eu falei que deixa em verde, né? Tem que deixar em verde aqui, segundo eu falei para você. Prontinho. Portanto, tenho aqui resposta 6. Eu respondi 3 questões já. Já respondi 3 questões e eu li o que aqui nessa prova. Eu acho que eu estou no segundo slide, que ainda é o que? O terceiro parágrafo. Então, 3 parágrafos, 3 questões, né? 1, 2 já foi. Terceiro parágrafo, 3 questões respondidas. Vamos em frente? Deixa eu ver se eu posso continuar aparecendo aqui. Posso. Aí vem ele falando assim. This will vary depending on your relationship, your age and the content of the call. Isso vai variar conforme o seu relacionamento com a pessoa, a sua idade, o seu contexto da ligação. Então, isso aqui é tranquilo, né? Cada pessoa, conforme o grau de intimidade e relacionamento, você fala num nível diferente. Go ahead. Perdão. The closer you are to someone, the less the rules apply. O mais perto que você está de alguém, menos regras aplicadas. Mais perto da pessoa, menos regras aplicadas. Go ahead. FaceTime your mom with no warning while brush your teeth. Vai em frente. Você pode fazer uma ligação do FaceTime com a sua mãe sem precisar avisar para ela que você está escovando o dente. É isso que ele está te dando um exemplo concreto desse tipo de proximidade. E aqui não está tão claro para ver, tá? Mas no texto, né, na tipografia da prova, começava ali, ó, tips to help you be a better phone caller. Dicas para você se tornar uma pessoa que faz chamadas assim, não uma pessoa que vai constranger os outros. Você ter melhor aproveitamento nas suas chamadas, né? Voicemails are an artifact of the days before text messages, ou seja, mensagem, caixa postal, vamos falar assim, a caixa postal, a mensagem de voz que ficava na caixa postal, ele estava aqui antes de existirem as text messages. Às vezes eu não me dou conta de quanto tempo passou, mas assim, eu acho que o pessoal que está aqui não deve deixar mensagem na caixa postal, né? A gente já manda o áudio direto, então havia um tempo que você mandava mensagem para a pessoa na caixa postal. Vocês mandaram já mensagem na caixa postal? Eu creio que a nova geração, vamos falar o que a gente fala, geração Z, não faz isso, né? Então ele fala aqui, ó, if you have information that needs to be communicated in an accurate, timely manner, you're far better off putting to writing as a text or email. Ou seja, se você tem que mandar uma informação precisa, né? Se você tem que mandar uma informação que precisa ser comunicada de uma maneira acurada, de uma maneira apurada, de uma maneira bem detalhista, é melhor você colocar isso num texto. Ou até, como ele coloca aqui, num e-mail. Aí eu vou ser obrigado aqui a abrir a página para você e virar. Então vamos lá. The exceptions for the no voicemail rule, ou seja, as exceções para não manda mensagem de voz calling a people who would love to hear your voice no matter what you're saying or sharing some kind of audio experience. Ou seja, o que você pode fazer para quebrar a regra de não mandar uma mensagem de áudio? Alguém que você gostaria de falar, alguém que gostaria de ouvir você falar, namorado, esse tipo de coisa, ou que você vai compartilhar uma experiência de áudio. Então tá aqui, ó. Think best is an immediate family member singing happy birthday. Então assim, seus melhores amigos e a família cantando happy birthday to you. A dispatch from friends at a Taylor Swift concert or a simple I love you. Ou seja, você vai saber qual é o momento apropriado para você mandar uma coisa que realmente tem que ser mandada pelo áudio, né? Eu tô lendo isso aqui, tô aprendendo, porque eu já mandei um monte de áudio. Bom, mas vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Enfim. If you have a long juicy story you want... e que sim, ó. Se você tem uma longa história, cheia de detalhes para contar, juicy,
é suculenta, tá? Então, assim, uma história cheia de detalhes. Suculenta vem de suco, né? Juice. Então, quando uma coisa é suculenta, é que ela tem conteúdo, sai bastante suco dali. Consider sending a voice memo instead. It's the best medium for a monologue. Ah, aqui eu sou o campeão de fazer isso. Às vezes eu tenho informação com detalhe e tudo mais, aí eu mando um famoso audião. Aí continua. Eu acho que aqui já tem uma sugestão para uma questão, mas a gente vai continuar. Ou eu posso ir na prova? Acho que eu posso ir na prova já. Então tá aqui, ó. O que ele falou? Se você vai mandar uma coisa detalhada, escreve. Se é uma coisa que é importante o áudio, você manda a mensagem. Deixa eu ver aqui a questão 2. Quando falar com outras pessoas, o uso quando a pessoa não atende. 4. A forma apropriada de se comunicar. Se o autor fala que é alguma coisa pessoal, como é que você faz? Do outro lado, planos e fatos. Então, já deu para perceber, né? Se é uma coisa pessoal, o que você vai fazer? Um phone call. E se for um planos e fatos? Você vai escrever. Então, aqui, ó, é letra B. Professor, não estou convencido ainda. Confia que vai dar tudo certo. Eu não sei o que aconteceu aqui, que ele tá... Ele ficou esquisito aqui o negócio. Espera aí, deixa eu desfazer isso aqui. Ixi, agora ficou pior ainda, Celso. Bom, vai assim mesmo. Então tá aqui. A gente ainda tá no terceiro slide, já tá respondendo um monte de questão. Deixa eu pôr minha carinha aqui para você. E vamos lá. Calling someone without warning can feel stressful to the recipient. Chamar alguém, ligar para alguém sem avisar antes, causa estresse. Que coisa, não? Sinal dos tempos, sinal da tecnologia que a gente tem. Então, ao você ligar para alguém sem avisar, ó, depende da pessoa que você liga. Então, assim, se é uma pessoa que não é sua mãe, né? O que você faz? Você manda uma mensagem, posso te ligar? No WhatsApp. E daí, se a pessoa fala, pode. Ou ela fala assim, não pode, adianta o assunto. Aí você vai e manda mensagem. É isso. Então, vamos ver isso no texto. Instead, ao invés de, manda uma mensagem na frente perguntando se a pessoa pode estar ali para falar agora. Task them ahead of time to ask if they are free to talk now. If they can, you call. If they can, you call when you're free. Or if they can pick a time they would like to chat. It is someone you call regular finds out their ideal times are like after work or only on Sunday afternoons. Então, manda mensagem. Se a pessoa falar que pode falar, você liga. Ou você pega um horário que a pessoa gosta de falar. Se é alguém que você liga com regularidade, sua mãe, seu pai, seja quem for, você sabe mais ou menos os horários que dá para ligar, e aí você liga nesses horários. Vamos em frente, vou virar a página aqui. Dá para responder uma questão aqui, já não dá? Dá, essa aqui, ó, a primeira eu acho. Ó. De acordo com o texto, as conversas no telefone pode, entre outros aspectos, causar ansiedade e transtorno mental, reduzir a solidão e expandir o seu estado de saúde mental, quebrar os relacionamentos, né? Terminar relacionamentos e espalhar o ódio. Letra D. Decrease mental health and disturb the working place. Diminuição da saúde mental e o distúrbio do lugar de trabalho. Nada a ver, né? Mas ele falou isso, ó. O que ele falou aqui? Se você ligar para uma pessoa sem avisar, o que pode acontecer? Não falou, né? Causar ansiedade? Não. Reduzir a solidão e melhorar o estado de saúde? Vejamos aqui. Tava aqui, não tava? Ó. Se você liga para essas pessoas, se você ligar sem avisar, que é o problema, né? Mas se você ligar para essas pessoas, você vai melhorar. Não deu para responder ainda? Continua. Olha só. Wording and context are key for these pre-call texts. Então,
um texto bem grande pode ajudar nessas pré-ligações, tá? A simple call me text can feel urgent and make someone think there are an emergency. Me liga. Pô, acabou. Você acabou com o dia da pessoa. Clarify it's urgent or just to catch up. Você escreve porque é urgente. Ou fala, não, só queria te falar uma coisa. Depois me avisa. Depois quero falar com você. Coisa tranquila. If it is about a specific topic, se é um tópico específico, mencione no texto o que é. Aí a pessoa pode até falar quando ela estiver pronta. Esses passos are especially necessary for video calls, especialmente para ligações de vídeo, tá? Catching someone on video at an unexpected time can be embarrassing for all involved. All embarrassing que eu falei aqui. You should almost never start a FaceTime or other video call without warning. Você nunca começa um FaceTime sem avisar. Vamos lá para a prova. Vamos lá que a gente achou o embarrassing aqui para responder a questão. Se eu não me engano é a número 8. Número 2. Não falou aqui. Não falou do fone ainda. Pode causar, entre outros aspectos. O problema aqui é a letra A, né? Causa ansiedade e melhora as condições mentais. É contraditório. Reduz a solidão e melhora o espectro. Tá com cara dessa. Faz mais sentido. E aqui terminar relacionamentos, né? Vamos ver. 2. É o uso do fone de ouvido. 3. Quando uma pessoa não responde, não veio ainda. 4 já foi, 5 já foi, 6, 7 já foi. 8. Embarrassment. Qual que é o problema? O que causa constrangimento? Você ligar do nada um video call. Pronto. Do nada você faz um video call, você pega. A minha esposa recentemente esteve viajando, eu fiquei aqui cuidando da casa e da criança que ia para a escola. Estamos aqui, né? 3, 4. 3, 4. 4. E aí, ela ligava para mim. E nessa ligação, ela fazia uma ligação por video call. Só que tinha um problema. Ela fazia a ligação, eu e ela, só que tudo que eu falava, quem estava perto escutava. Entendeu? Aí eu tive que chamar ela na mensaginha de lado e explicar isso aqui para ela que eu vou mostrar para você agora. Ó, atenção no próximo texto aqui. Slide 5. You don't need... quando a pessoa te liga, né? You don't need to answer the phone. The responsibility is only on the person dialing. Você não tem que atender. A responsabilidade é da pessoa que está ligando. Mas a responsabilidade não é só da pessoa não é só da pessoa que está ligando. Just because someone is calling you out of the blue does not mean you have to pick up. Não é porque a pessoa está ligando para você do nada que significa que você tem que atender. Tá? Se você está num restaurante, usando o banheiro ou numa reunião, põe o telefone no mudo, volta para o que você está fazendo e volta na ligação no tempo conveniente. We all have control of our phones and can decide if it's the right time to answer it. Nós temos total controle dos nossos telefones e a gente pode decidir quando é a hora certa de responder. Falou a Lizzie Post, que é uma expert em etiqueta e co-presidente do Emily Post Institute. To be even more polite, para ser mais educado, send a message, send them a text. Manda uma mensagem, não posso atender, falo depois, tô numa reunião, entendeu? Smartphones will let you send an automatic text response when you can answer. Aqui não deu para responder, eu acho que nenhuma por enquanto. Vamos em frente. 6. Many things don't need to be a phone call at all. Muitas coisas não precisam ser uma ligação por telefone. When you're trying to decide on the best method of communication, consider what is you want to say. Quando você está escolhendo o que você quer falar, escolha a melhor maneira para essa coisa. Anything requiring nuance like opinions or emotional matters are best done over the phone, including arguments, catching up or connecting on a personal level. Qualquer coisa que requeira nuance, como opinião ou assuntos de cunho emocional, são melhor no telefone, incluindo brigas, tá? Arguments, brigas. Ou
Só falar com um amigo e fazer uma conexão mais pessoal. Então, coisas mais pessoais ou até mesmo uma briga é no telefone. Factual updates, coordinating plans or anything that's more cuts and dried. Cut and dried é uma expressão para coisa direto ao ponto, simples, tá? Often work best in writing, ou seja, se é uma coisa mais direta, é melhor no texto. Essa a gente já respondeu, né? Ele está confirmando aqui. If something is complicated and will drag on too long a text chain, go ahead and ask if they can talk. Se é uma coisa mais complicada, precisa de mais detalhe, você liga. Pronto. 7. Nobody has a good fight via text message. Ninguém tem uma boa briga por mensagem de texto. I get sometimes it feels better to fight via text because you're not actually confronting the person, but you get through it a lot faster on the phone. Quando você está conversando por mensagem, você não briga com a pessoa, você está mais no assunto. Quando você está no telefone, a coisa fica mais tensa. É isso que ela está falando. If someone doesn't answer your call, do not hang up and immediately call them again. Se a pessoa não responde sua ligação, não é para desligar e ligar de novo. If they have not responded to your text about they called and missed, do not send them an email about if. Se a pessoa não respondeu a sua mensagem de texto que chamou, não manda uma mensagem de novo. Se há uma emergência, if it's an emergency, clearly state that right away na text message. Deixa isso bem claro numa mensagem de texto. Já dá para responder, né? Dá para responder mais uma aqui, ó. A 2. Não, aqui fala do fone de ouvido. Quando você liga para uma pessoa que não responde, a sugestão é manda uma mensagem. Tá aqui, ó. Quando o assunto for urgente. Manda uma mensagem se o assunto for urgente. E avisa que o assunto é urgente. Então, 3 respondida. Quantas faltam aqui? Vamos ver aqui quantas questões faltam para a gente. Então, a gente tem aqui a questão... Vamos ver aqui. Falta a 2, que é do uso do fone de ouvido. A 1, que está pendendo para a letra B. 3 já foi, 4 já foi, 5 já foi, 6 já foi, 7 já foi e a 8 já foi. Faltam 2 questões. Então, vamos falar agora do fone de ouvido. E aí, vamos poder cravar essa primeira aqui. Então, paramos aqui, acho que no 7. Não, no 7 já foi. 8. Então, tá aqui a resposta da 2. Vamos, mas eu tenho que ficar aqui, ó. Voicemails are dead. Ninguém mais deixa mensagem na caixa postal, mensagem de voz. Long live the video voicemail. Longa vida para o vídeo. Apple recently introduced a new feature. Por isso que eu não sabia, que eu não tenho um iPhone, eu tenho um Androidzinho. Um novo feature, new feature, uma nova qualidade, um novo recurso no seu... Nossa, é 17 já. Update lets you leave a video message when someone doesn't answer your FaceTime call. Então você usa lá o iPhone, você tem o FaceTime. Se a pessoa não responde a ligação, você pode deixar uma mensagem de vídeo. It's silly and fun. É bobo, mas é divertido. E deve ser usado desse jeito. But tenha em mente, keep in mind, not everyone will find it delightful. Eu não ia achar a menor graça isso aqui. Mas enfim, né? Esse sou eu. Tem gente que acha o máximo e tudo bem. It's generally considered bad from the use of speakerphone in public. É realmente ruim usar o telefone em público. Whether it's a regular call, whether já teve aula de conjunção, né? Seja em uma ligação comum, video call ou uma chamada pelo smartwatch. Use headphones or save it for later. Use o fone de ouvido ou deixe isso para depois. Por quê? Headphones only solve half of the problem. However, as people still have to hear your side of the conversation. Usar o fone de ouvido resolve metade do problema de falar no telefone em público. Por quê? As pessoas falam e você escuta aqui, beleza. Mas o que você fala ainda interfere nas outras pessoas. Para nós brasileiros, isso parece uma picuinha, uma besteirinha, mas para o americano isso é muito importante. Não é tolerado barulho no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. If you are in a crowded area, like an office or store, be aware of the phone personal space and your own volume. É igualzinho a gente aqui pegando o ônibus, pegando o metrô, e a galera vendo vídeo do TikTok, do Instagram, no máximo do volume, sem fone de ouvido. Dá vontade de dar
Dá vontade de fazer muitas coisas, mas enfim. Deixa eu entrar aqui e vamos lá responder a questão 2, que é disso que ele está falando, ó. Quando considere o uso do speakerphone quando você estiver com outras pessoas, né? E ele fala, ó, o uso do headphone ao invés disso pode ser usado. Outros ainda podem ouvir uma parte da conversa. Essa é a resposta. Eu só vou ouvir as outras porque eu estou fazendo uma prova de vestibular. Strangers could interfere na discussion. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Uma pessoa que não tem nada a ver pode entrar na discussão. Isso é muito brasileiro. Caramba, esse aqui tá me pegando, esse negócio aqui. Isso aqui eu não gostei. Bom, consertei. Pronto, consertei. Aqui, o speaker, a pessoa que fala, né, pode estar em perigo, falando muita coisa. Mas o texto não falou disso. Quem chama pode ser objeto de meme. Não falou nada disso. Bom. Vamos para o último slide? Vamos. Fazer ligação em público também é uma situação sensível. Sensitive issue. É um assunto, issue, edição, matéria, assunto, tá? There are strangers around you who do not consent to be on camera. Tem estranhos à sua volta que não vão consentir estar numa câmera. Isso é muito americano, né? Não tem nada a ver com a gente aqui. And they might also see something they are not supposed to on your screen. E eles podem ver coisas que não deveriam na sua tela. Aí já é uma coisa que a gente consegue enxergar. Frame your shots accordingly. Ou seja, quando você for falar com alguém, põe direitinho aí o que você vai fazer e tal. Vai falar dentro do ônibus assim, e a pessoa aqui atrás de você, olhando para a pessoa que está conversando com você. Phone calls aren't dead. As ligações não estão mortas. Pode ligar para a pessoa. While hoping on phone may be a less common involve more planting than used to, it is still a wonderful way to communicate. Talk to a person in real time can strengthen relationships, improve mental health and lessen loneliness. É isso. E é essa a resposta que a gente quer, que estava em dúvida, para aquela questão qual? A primeira, que está no final. A ligação por telefone não está morta, tá? Às vezes ligar para uma pessoa é a melhor coisa que acontece. Aqui, ó, de acordo com o texto, conversa no telefone pode, entre outros aspectos, causar ansiedade ao reduzir a solidão e melhorar não vou fazer. Melhorar o espírito mental, estado mental, é isso. E aí eu encerro. Então, todas as questões respondidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um texto original do jornal, tá certo? Do Washington Post, publicado no dia 25 de setembro e virou prova no dia 19 de novembro, o pessoal foi lá e abriu. Então, o que a gente percebeu aqui? Cada prova tem uma estratégia de fazer. Cada prova tem uma estratégia para você abordar. Qual foi a estratégia? O S, primeira fase. Leia as questões antes, porque você vai ler um baita de um texto longo. Aí você vai combinar as duas técnicas de leitura, skimming e scanning. Então você vai lendo as questões sem olhar as alternativas para você saber o que cada pergunta está dizendo e conforme você vai fazendo essa leitura do texto, você já vai respondendo as questões. Sua dificuldade talvez seja o vocabulário. Como você percebeu, eu li com você e eu fui te ajudando com o vocabulário. Mas para a coisa ficar efetiva mesmo, é você pegar essas palavras que você não conhecia e mesmo tem palavras que talvez eu tenha falado e você viu ali, vai jogar no Anki-Droid, vai jogar lá no flashcard e vai lendo mais textos. A melhor maneira é leia o texto, aprenda palavras. Eu sei que é difícil para o começo. Esse texto é para quem está começando. Por isso que eu faço a leitura na sequência, tá? Para ajudar vocês. Tem a leitura para ajudar e tem a leitura para fazer os exercícios. É dessa maneira. Você tem que chegar nesse nível de leitura para se dar bem na prova. Como é que você faz isso? Canetinha colorida, pega a palavrinha, tenta descobrir o que ela significa. Tentou, jogou seu palpite? Vai no dicionário. Foi no dicionário? Anki-Droid. O que vai acontecer? Você vai ler mais um texto amanhã
e você vai ver palavras novas, mas também vai reforçar as que você viu, aprendeu hoje. Você vai ler um texto depois de amanhã, palavras novas, mas vai ver a repetição das palavras dos textos que você viu antes. Existe um universo de palavras que se repetem. E às vezes, quando a palavra está muito fora, você não precisa se preocupar. Tem uma outra estratégia que fica para um outro vídeo. Ficou bem longo isso aqui, mas ficou bem completo para você entender o que você tem que fazer. Eu respondi a prova, eu mostrei como é que faz. Mas o trabalho da aprovação é construído todo dia com leitura de texto e construção de vocabulário. Não tem o que fazer, tem que fazer isso do jeito que a gente falou. Te aguardo. Até a próxima. Tchau, tchau.